Falas e pausas com presença. Eu trouxe uma pergunta. Um assunto que me instiga muito é o observador, que todos possuímos individualmente. Penso que ele ajuda muito na prática e assimilação. Gostaria de me aprofundar mais sobre este assunto. Acredito que seja o grande propulsor para mais fácil lidar com os nossos desafios. Eu gostei muito dessa pergunta. Ok. Pausas com presença é uma situação, né, em que quando eu fecho os olhos, falo mais lento e mais e com mais pausas, eu me conecto com esse estado de consciência mais aprofundado, que no caso ela está chamando de observador, né? Eu me conecto com essa dimensão, então realmente ela faz diferença, mas por isso que eu fico de olhos fechados e tal. Mas deixa eu lá começar. Olha, pela forma que a pessoa perguntou, dá a impressão que ela tem um entendimento que esse observador é como se fosse uma entidade separada de nós mesmos. Ela comentou alguma coisa como nós possuímos, ela usou a palavra possuímos individualmente. Alguma coisa assim ela falou. E o que eu observo é que não é que nós possuímos, é o que nós somos. E esse observador não é uma entidade separada, é exatamente o que nós somos. Mas é o que nós somos sem ou com cada vez menos ruídos mentais, no silêncio mental. É a própria consciência mais límpida, é a consciência do momento presente mais enraizada, portanto, com menos ruídos e interferências do modo ruminando. E, de fato, dá uma ideia de que é como se nós estivéssemos manifestando um outro eu, uma outra Vera, um outro Nissargam, uma outra Maria, um outro João. Porque quando nós estamos nesse estado de realmente estarmos apenas nesse momento, apenas atentos a esse momento, as nossas atitudes, nossos entendimentos, as nossas compreensões, elas são de fato diferentes. Aí, pô, a gente age de uma maneira diferente. Então eu entendo o encantamento dessa pessoa, mas eu quero ressaltar que esse observador nada mais é do que nós mesmos em nossa pureza, sem a contaminação. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho. Sem a contaminação dos pensamentos perturbadores, desnecessários. É a consciência que eu gosto de chamar, às vezes, de consciência límpida, ou perceptividade límpida, pura, sem os ruídos mentais. Aí as coisas se ampliam, o entendimento se amplia, a visão sobre aspectos que nós não tínhamos sacado se amplia. E por estar mais próxima
da verdade por ser mais ampla, normalmente as nossas atitudes, normalmente não sempre as nossas atitudes são mais adequadas do que se tivesse contaminado pelo ruído mental. Eu falo normalmente no sentido, não quer dizer que nós vamos ter a resposta melhor absoluta, a não ser que nós tenhamos uma consciência límpida absoluta. Mas essa expectativa de ter consciência límpida absoluta, para mim ela é perigosa, porque esse absoluto nós não atingimos com facilidade. E se a gente não atinge essa consciência plena, absoluta, a gente tende a desqualificar um nível maior, porém não absoluto. O que eu estou dizendo é que um nível de consciência mais profundo do que o nosso padrão já é comemorativo, já merece celebração. Eu não preciso celebrar só quando eu estou no auge pleno da consciência máxima. Mas tudo sou eu. É a minha essência se manifestando enquanto de acordo com o espaço que eu dou para ela. Se eu dou um espaço total, o meu ser mais sábio se manifesta. Se o espaço não for tão grande, ele vai se manifestar de acordo com o espaço que ele tem. Você pode ler de novo a pergunta para a gente ter mais clareza sobre o que nós estamos falando, Vera? Sim, um assunto que me instiga muito é o observador, que todos nós possuímos individualmente. Penso que ele ajuda muito na prática e assimilação. Gostaria de me aprofundar mais sobre esse assunto. Acredito que seja o grande propulsor para mais fácil lidar com nossos desafios. Sim. Quanto mais cada um de nós estivermos com essa consciência atenta ao momento, é claro que nós estamos com mais facilidade de lidar com os desafios. Mas assim, eu acho que a tônica da conversa eu já falei. Isso é nós, não é uma entidade separada. É a própria consciência, essa própria atentividade, é a própria consciência ao momento. Porque quando existe essa consciência ao momento, este momento, a mente se aquieta, é como se um silêncio mental começa a estar presente também. E nesse silêncio é que há abertura para a sabedoria, para a visão mais ampla. Eu quero pegar o gancho e falar de um assunto que eu nem estava pensando que estaria associado, mas alguém tinha perguntado uma coisa que na pergunta que a pessoa fez, ela colocou a presença como sinônima de iluminação. E aí eu vejo que é aquele grande equívoco novamente. A presença só existe quando ela é plena. É um pouco do que a gente já falou. A pessoa considerar que só tem valor quando a consciência é total, inabalável, profunda. E, de novo, é um equívoco, porque a pessoa, se não atinge a iluminação, ela desqualifica a presença que já existe. Ou ela nem chama de presença, ou ela nem chama de consciência. E aí ela deixa de adubar
a própria presença no nível que ela está. A presença, na minha experiência, ela tem níveis. A consciência, o nível de limpidez de consciência tem níveis. Às vezes ela está bem límpida. Existe um silêncio evidente. É só a consciência do momento. Às vezes não. Mas tudo está valendo. Presença é eu estar sabendo que eu estou consciente. Agora, de novo, existem níveis. Quando a gente percebe que existe presença, quando a gente percebe que a consciência está viva agora, está desperta, eu estou atento ao momento, aí vai a ênfase. Eu acho que essa é a tônica desse vídeo. Comemore, não importa o nível. Houve reconhecimento que eu estou consciente desse momento. Eu não estou necessariamente muito enraizado, estável nessa consciência ao momento. Mas eu já reconheço que nesse momento existe certo nível de consciência. Pô, isso não é iluminação. Não tem importância. Comemore. Eu avalio que o grande adubo desse observador, dessa consciência, dessa presença, é a comemoração quando nós reconhecemos que estamos nesse estado. É o reconhecimento feliz. Opa, nesse momento eu estou na veia certa, no processo certo. Nesse momento eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Nesse momento eu estou dando o meu melhor, não é o máximo, mas já existe o reconhecimento de que eu estou presente. E aí, de acordo com que a pessoa que fez a pergunta, aí sim, ela vai ver a diferença da sua maneira de ser na vida, quando ela está nesse estado. De novo, não importa o nível cresce por si mesmo quando eu o reconheço e o acolho. Nesse momento em que eu estou reconhecendo, se eu começar a torcer para que ele seja mais, eu murcho ele. Então, se eu quero que ele cresça, eu valorizo ele tal qual ele é. E ele cresce sozinho. Vera, a pergunta, eu sei que a pessoa que fez uma pergunta realmente tem uma preocupação muito grande, uma vontade de entender mais essa dimensão do observador. Você sente que o que eu falei esclareceu ou ainda ficou algum ponto de interrogação aí? Eu acho que esclareceu sim, porque a pessoa tem, como você disse, precisa reconhecer, que tem esses avanços, né? E é um processo. A única coisa que eu acho que poderia ser acrescentada é que a meditação ajuda isso, esse processo, né? Com a meditação, você está ali já praticando esse observador. É, eu acho que a pessoa também gostaria de saber, talvez um pouco mais, esse observador no processo de autoconhecimento, que é
o observador conseguir ver padrões, ver comportamentos. Então, eu acho que tem sim uma vontade de, de que esse observador tenha uma sensibilidade maior, não só na meditação, não só no dia a dia, mas como um autoconhecimento. É assim que eu vi a pergunta. Uhum. Tá, então veja, a gente tinha comentado num outro vídeo, né, que os diferentes níveis de encantamento por meditação, aí você lembrou aí, né, que a meditação ajuda nesse processo. Mas então, ótimo você ter lembrado isso. Mas eu queria dizer, por que que eu esqueci de dizer isso? Porque é óbvio, é uma coisa tão óbvia, né? Eu não estou dizendo, você está certíssimo, entendi. É óbvio para mim que as coisas estão mais do que casadas, né? A manifestação dessa consciência ao momento, que é o que ela está chamando de observador, é óbvio que é a meditação é o grande adubo disso, é o grande treino disso, né? Sem uma prática com essa intenção de reforçar esse modo percebendo, o progresso não é o mesmo. Então, muito bem lembrado, porque não é todo mundo que tem esse entendimento dessa relação tão casada, né? Se a pessoa está querendo desenvolver a consciência, pô, é como uma pessoa que quer fortalecer um músculo e não faz nenhum exercício com aquele músculo. É claro que ela tem que treinar o músculo, usar o músculo, né? E a meditação é o grande treino para esse músculo. Agora, em relação à questão que você colocou, né, da autoconsciência, o observador é uma palavra que algumas pessoas gostam, né, muito. Essa pessoa que fez essa pergunta adora essa palavra observador. Mas, pô, por mais que eu falei, observador é você, né? Você é a consciência. Quando a gente usa o observador, cria uma ideia de uma outra entidade. Por mais que você explique. Então, eu pessoalmente não uso muito essa palavra observador para evitar essa ideia de que é uma outra entidade, e a própria consciência, né? E talvez fique mais fácil ou não. Mas se eu entendo e até eu uso uma palavra mais simplista ainda, mais corriqueira ainda, que é perceptividade, né? Eu uso muito essa palavra, perceber o momento presente, em vez de usar observador, em vez de usar consciência, em vez de usar o observador nas colinas, testemunho, né? Que são palavras grandiosas, né? Mas eu queria pôr meu pé no chão, né? Coisa mais simples, corriqueira, perceber. Estou percebendo agora esse momento, tô percebendo. É mais imediato o entendimento, a meu ver, pelo menos para mim. Então, perceber, né? O que que eu posso perceber? Eu posso perceber a realidade. Que realidade? A realidade a gente já sabe, né? Tem a realidade externa do que está acontecendo, se estou com frio, se estou vendo isso, se eu estou ouvindo aquilo. E tem a realidade interna. E a realidade interna, o que que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, quais são as minhas intenções, qual que é o meu pique agora, qual que é a minha vontade. Isso tudo é realidade interna. Isso tudo é passível, e eu vou usar o meu termo, percepção. É passível de perceptividade. Tá bom, você quer usar a palavra observador? Eu posso observar essa realidade interna. Use esse termo. Mas tudo é isso, né? Vamos usar a percepção da realidade interna é a autoconsciência.
A percepção da realidade interna é a autoconsciência. E a autoconsciência, em termos de transformação que nós temos, transformação. A autoconsciência é o grande propulsor da transformação. Existe uma magia. Eu acho que é magia. Sei lá se é magia, mas é uma magia, eu chamo magia, que é o seguinte: quando a gente percebe uma realidade interna que não é nossa, isto é, ela foi fruto de condicionamentos, educação coletiva ou familiar, cultural. Quando existe um padrão que nós vamos repetindo, aquele padrão, um condicionamento que a gente engata e fica só naquele disquinho, sempre no mesmo disquinho, aquela crença que eu acredito e protejo e luto contra, mas que na verdade não é a nossa essência. Quando existe, tá bom, o observador, a consciência, a percepção, isso se dissolve. Olha como é mágico. Quando existe consciência do aspecto destrutivo, aprisionador, limitador, que leva a gente a bater a cabeça na parede, fazer besteira, quando existe a consciência clara, sair do automático. Já existe uma consciência. Aí aquilo dissolve, aos poucos que seja, não importa quanto, vai depender do nível de consciência. Agora, a magia, e aí é uma coisa que eu já ouvi, por exemplo, o Osho falar. Mas eu não estou falando isso porque o Osho falou. É uma coisa que eu tenho observado. E realmente eu vejo, pô, isso é mágico. Quando existe essa percepção, observador, consciente, testemunhar, seja lá o que for, sobre um aspecto que é verdadeiro, que vem do meu ser, que representa a minha genética espiritual, que seja o nome que se dê, sabe? Metaforicamente falando. Quando eu percebo algo que é meu, intrínseco, e que não se manifesta muito por causa desses condicionamentos todos, mas quando existe a consciência, isso emerge mais. Enquanto que a consciência do artificial, do limitante, a consciência faz com que diminua, a consciência do verdadeiro, do natural, do profundo, que de repente dá uma parecidinha, porque nem sempre aparece. O verdadeiro, o profundo nem sempre aparece, o natural nem sempre aparece. Está muito encoberto. Por mais verdadeiro que ele seja, muito condicionamento em cima. Tem uma carta do Osho, né, que é essa. É, mas quando a consciência pega isso, aquilo tende não, aquilo cresce, aquilo é alimentado, né? Então, aí a gente está falando da autoconsciência. Quando a gente percebe elementos internos destrutivos, limitadores, autoconsciência, percepção da realidade interna, observação da realidade interna que seja. Aí, por isso que a autoconsciência ela é transformadora. Consciência. A palavra autoconsciência tem a palavra consciência. Autopercepção tem a palavra percepção. Então, ela é imensamente transformadora. Se tem alguma coisa importante da gente ficar consciente é da nossa realidade interna, porque vai nos livrar de crenças, vai nos livrar de padrões, vai nos livrar de condicionamentos, vai nos livrar do ego, vai nos livrar da carência e vai ampliar o que nós temos de mais puro, mais verdadeiro, mais profundo. A autoconsciência, de fato, é o, é o, é o grande propulsor da transformação construtiva. Então, se você levantou a questão, né, da autoconsciência, observar o que isso tem a ver com. Então, acho que, não sei, você quer acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa, velho? Eu acredito que ela vai se sentir bem com essa resposta, né? Porque
vai ser muito voltado para ela, para saber ou ter essa sensibilidade de onde ela está no processo e reconhecer isso, né? Porque ela já, eu acredito que a pessoa já tenha feito trabalho com a meditação, já está no caminho e reconhecer é muito importante. E essa questão do aprofundamento que ela quer tanto buscar, ela vem como uma consequência da prática que ela vai trazendo através das experiências dela. Então, para mim, eu acho que ela vai gostar da resposta sim, porque também é um motivador para ela realmente continuar e a grama vai crescer por ela mesma, que é só expressão, né? É, E em relação à pessoa que fez a pergunta, isso aí, a gente está falando de uma maneira geral, né? Claro que não vai ser uma resposta que possa dar insights apenas para ela, né? Mas esse é um assunto amplo, né? Para todos nós, né? Agora, eu sei que essa pessoa em particular, ela tem muita mobilização para transferir o que ela aprende de enraizamento de presença na prática de uma técnica de meditação para a vida. Ela não são todas as pessoas que têm essa intenção de trazer para a vida, trazer para a vida, lembrar na vida, lembrar na vida. Tem uma situação X, essa situação está me pegando, procura chamar a presença na medida do teu possível. Ela tem essa mobilização. Então, esse é um convite para que nós tenhamos também cada vez mais essa sacada de que esse é o momento de eu estar o mais presente possível, o mais consciente possível. E aí ver a resposta que sai a partir daí. Vamos conseguir sempre? Claro que não. Vamos nos lembrar sempre? Claro que não. Mas esse é o processo, né? Esse é o caminho. Mais alguma coisa, Vera? acho que é isso. Tá bom. De qualquer forma, ela pode reformular, perguntar novamente, criar, se ela tem algum insight, criar uma nova pergunta. Então, flexibilidade total aqui, É. né? E eu só acho perigoso essa ideia que me parece ser bastante fixa de colocar o observador como um elemento externo. Isso eu gostaria de enfatizar. É a própria consciência. Essa consciência que nós estamos tendo agora. Eu estou observando você. Quem está observando? A minha consciência. Essa consciência, eu falo minha por expressão, mas essa é a minha essência. Esse sou eu em minha pureza. Então, eu não sei, a ideia de trazer como uma entidade separada é até uma autodesvalorização, né? Nós somos isso. E que a gente pode se aprofundar, e à medida que a gente se aprofunda, as manifestações que nós temos passam a ser outras. As transformações vão acontecer. Vamos sair dos nossos padrões e vamos entrar numa forma mais verdadeira, mais natural de ser. Mas é a nossa própria consciência, aqui e agora. Isso? Isso.